Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser o esporte no Brasil. Para falarmos sobre o assunto, temos a presença do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui na TV e vamos falar de esporte, né? Muito obrigado pelo convite. E também temos a presença do deputado Chiquinho da Mangueira. Chiquinho, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Arena. É uma honra, um prazer estar aqui sempre. Bem, nos últimos 2 anos, o Brasil sediou 3 mega eventos, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O futebol decepcionou dentro de campo. Foi goleado pela Alemanha, perdemos em casa, lá no Estádio Mineirão. Mas nos Jogos Olímpicos, o Brasil conseguiu a melhor marca da história. Ficou em 13º e se redimiu do vexame na Copa. Trouxe a medalha de ouro do futebol masculino, um título inédito, além do vôlei de praia, do atletismo, judô, boxe e também da vela. O Brasil teve a maior delegação da história dos Jogos. Ministro Leonardo Pisciani, eu pergunto ao senhor, qual é o balanço que o senhor faz das competições olímpica e paralímpica aqui em nosso país? Olha, absolutamente positivo o balanço. Nós tivemos, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, a melhor atuação do Brasil na história dos Jogos. Resultados muito expressivos, demos um excelente salto em relação a Londres, não só no número de medalhas, né? Nós tivemos 3 medalhas de ouro em Londres, 7 no Rio de Janeiro, mas não só no número de medalhas, mas no número de finais. Disputamos 36 finais em Londres, 71 nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e também no tamanho da delegação. Temos 465 atletas na delegação do Rio de Janeiro contra 260 da delegação de Londres. Chiquinho, uma participação do Brasil. Por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro pensava que o Brasil estava torcendo para ficar em 10º, naquele chamado top 10. Ficamos em 13º, ganhamos medalhas, a melhor participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. Você, como homem do esporte, foi secretário estadual municipal de esportes, presidente da Federação de Atletismo, formado em educação física. O que você pode falar a respeito dessa participação do Brasil? Eu te digo que o Brasil teve uma grande apresentação, né, na Olimpíada. Como bem disse o ministro, a gente não pode pensar só no pódio, nós temos que pensar no conjunto da participação do Brasil. Foi a Olimpíada que o Brasil participou do maior número de finais. Você chegar a uma final olímpica já é uma vitória. Você subir no palco é uma glória. Então, e nós tivemos algumas coisas que aconteceram que a gente previa uma outra coisa. Nós perdemos uma medalha de prata certa no salto com vara feminino ou de ouro com a Fabiana. Nós perdemos o vôlei feminino, que perdeu para campeã, foi a China. Se o Brasil jogasse mais 9 vezes com a China, ganharia, perdeu naquele dia. Sim, não era o dia, né? Não era o dia. Não tinha perdido nenhum set até aquele jogo. O atletismo é o esporte que mais provas você disputa numa Olimpíada. São 141 medalhas. O Brasil ganhou uma. Nós tínhamos chance no revezamento 4x100, não deu certo a passagem do bastão. Tínhamos chance no salto em distância com a Keila, ela não encaixou o salto. Nós tínhamos chance no revezamento masculino, o revezamento masculino não encaixou. Então, isso são coisas que acontecem... Na natação também, né, Chiquinho, que é outra modalidade com muitas medalhas. Um grande número de disputas. Nós chegamos ao maior número de finais que o Brasil já disputou na natação. Infelizmente, não atingimos por alguns detalhes a medalha. Tivemos apenas a medalha inédita da Poliana na maratona aquática, que foi a primeira medalha de uma mulher em esportes aquáticos, de uma brasileira em esportes aquáticos. É verdade. A minha avaliação, eu acho que o Brasil foi muito bem, dá uma demonstração de que o Brasil está se tornando uma potência olímpica. O Comitê Olímpico Brasileiro está de parabéns, porque vem investindo com a ajuda do Ministério, com os investimentos que o Brasil vem fazendo, e acredito que agora o Ministério, através do ministro Leonardo Pisciani, ele vem fazendo uma política mais
mais nacional do fomento ao esporte brasileiro. O que é muito importante. Que é né? muito, porque nós não podemos, só para você ter uma ideia, por que fomos mal no basquete feminino? Nós temos uma Liga Nacional de Basquete Feminino. Tem 8 clubes. Como é que um país continental vai ter 8 clubes numa liga? Tem que ter no mínimo 30 clubes. São 26 estados, 26 mais o Distrito Federal. Só 8 clubes, Só como é que pode Como é isso? que pode? Aí o fracasso no basquete feminino, o Brasil não ganhou uma partida. É verdade. Uma partida, perdeu todas. O basquete masculino, tivemos uma infelicidade de perder para a Argentina com um jogo na mão. Se nós ganhássemos da Argentina... Entregamos o jogo 2 vezes. 2 vezes. Nós teríamos ido, na pior das hipóteses, íamos disputar a medalha de bronze. Na pior das hipóteses. É verdade. Então essas coisas acontecem, mas só acontecem com quem está lá. Então o Brasil foi... Essa é a beleza do esporte. A grandeza do esporte. Se a gente soubesse aí. o resultado antes de começar, não tinha graça nenhuma. Verdade. Né? Bem, o Brasil é o país do futebol, mas temos outros esportes e que ao longo dos anos cresceram na preferência do torcedor. Vôlei, vôlei de praia, natação, a corrida de rua. Bem, qual é a meta do Ministério do Esporte, ministro Pisciani, nesses 2 anos e meio de governo? Olha, a meta é a gente continuar fomentando de forma muito decidida o esporte. O Brasil construiu muita infraestrutura de esporte de primeira linha, mas agora é hora da gente cuidar dos atletas. Perfeito. A infraestrutura nós já temos, Não importa. Preservar esse legado. Não basta ter só a E infraestrutura. investir na atleta, formação verdade. das categorias de base até o alto rendimento. E também o investimento no esporte, enquanto fator de inclusão social, enquanto fator educacional, neste papel que o esporte cumpre. A maioria das pessoas não se tornarão atletas de alto rendimento, não se tornarão atletas olímpicos, atletas de nível internacional, mas tem todo o direito e toda a necessidade de ter o esporte na sua vida, enquanto lazer, enquanto fator de inclusão, enquanto fator de educação, enquanto fator de saúde. Então essa é também uma tarefa que o Ministério precisa exercer com mais decisão nesse novo momento, e nós esperamos poder fazer isso nesses 2 anos. Essa é a tese do ministro. Eu acho que essa tese é a melhor tese. Nós não podemos pensar no esporte só como o esporte como alto rendimento. Nós temos que pensar no esporte como inclusão social, como bem disse o ministro, como uma ferramenta de inclusão social, investir no esporte educacional, que é nós precisamos incrementar o esporte nas escolas. Os Estados Unidos incrementam o esporte nas universidades. Os campeonatos são fortíssimos lá. Na Jamaica, pra você ter uma ideia, eu já estive lá 3 vezes. A Jamaica, eles fazem um projeto nas escolas que é de escolher o jovem mais veloz do país. Então eles vão fazendo por etapas. No Quênia, eles fazem a mesma coisa, só que nas corridas de meio fundo e fundo. Por isso eles ganham Por quase isso que todas, né? Exatamente. Há uma política voltada para dentro das escolas, incluindo o esporte como uma matéria importante para a descoberta de talentos. O que o ministro bem disse aqui, eu acho que isso foi como eu disse no início, o Ministério hoje é um ministério mais amplo, que não está pensando apenas no atleta. O atleta é fruto de um trabalho que você vai fazer dentro de um pacote. Quanto mais gente você tiver praticando esporte, quanto mais crianças, mais ídolos, mais talentos vão aparecer. É da quantidade que você tira a qualidade. Por exemplo, um esporte que... 2 fatos aqui, pegando o gancho do Chiquinho aqui, que eu queria falar. Bom, amanhã nós iniciamos um evento importantíssimo em João Pessoa, na Paraíba, que são os Jogos Estudantis. Uma organização do comitê, organização do Comitê Olímpico Brasileiro, isso, com o apoio do Ministério do Esporte, e que eu acho que cada vez mais a gente deve prestar atenção e incentivar eventos desse tipo. O segundo ponto, que aqui bem colocava o Chiquinho, é preciso você fazer base. Uma modalidade que sempre traz alegrias ao Brasil em Jogos Olímpicos, em campeonatos mundiais, é o judô. O judô, nós temos cerca de 2 milhões de praticantes de judô no Brasil, portanto uma base muito ampla
que acaba levando a um alto rendimento de excelência. E essa menina, Rafaela Silva, foi um exemplo. Exatamente. Oriunda De um programa social, um programa de inclusão. Não foi bem em Londres, quase desistiu. E agora, aqui no Rio de Janeiro, deu a volta por cima, medalha de ouro. Porque nós temos uma cultura, que é a cultura de que o esporte brasileiro, historicamente, sempre saiu dos clubes de futebol. Os clubes de camisa. De camisa. Então, vou te dar um exemplo nessa Olimpíada. A Mangueira teve 7 atletas na Olimpíada. O Vasco não teve nenhum. O Botafogo não teve nenhum. O Flamengo teve 9. O Fluminense não teve 4, que foram as meninas da natação dos saltos. Mas a gente precisa continuar fomentando o esporte nos clubes. Mas nós precisamos investir maciçamente no esporte educacional. Como bem disse o ministro, nós vamos ter amanhã os Jogos Escolares Brasileiros. Ali reúne o Brasil inteiro durante 15 dias numa grande Olimpíada, onde dali você vai descobrir... Dá para garimpar, né? Exatamente. Novos talentos. Exatamente. Para o esporte. Então, esse é o grande caminho, é o fomento do esporte nas escolas e também ajudar os clubes a poder... E até mais importante, desses jovens que participam desse evento, mesmo os que depois não se consolidarem como atletas de alto rendimento, mas carregarão essa experiência para o resto da vida, essa vivência. É uma inclusão social, né, ministro? Na sua formação. Claro, é uma inclusão social para que aquele jovem que ainda não teve a oportunidade, mas que gosta de um determinado esporte, poder ver se ele realmente vai dar para aquilo, né? Porque, por exemplo, um exemplo no futebol. Contato com uma determinada modalidade. Claro, para ter disciplina. No futebol, muitas vezes começam no gol e não terminam no gol. Terminam no ataque, terminam na zaga, no meio-campo. E o mesmo é aquele. Eu vou citar um exemplo. Recentemente trouxe aqui a Adriana Bear. A Adriana Bear foi atleta de ponta do vôlei de praia, formou a dupla com a Shelda. Tiveram mais de 11 mil vitórias, bicampeãs de medalha de prata em Olimpíada, ouro no Mundial e tudo mais. 2 mundiais. Exatamente. Ela começou na patinação artística. Saiu da patinação artística, foi para o vôlei indoor, de quadra, e depois foi para o vôlei de praia. Vou te dar um exemplo histórico. O Ademar Ferreira da Silva foi o primeiro atleta brasileiro a ganhar 2 medalhas de ouro no salto triplo em Belmur e Helsinki. E ele começou a vida dele no esporte jogando voleibol. Então. Depois ele foi para o atletismo e se tornou bicampeão olímpico. Com certeza. Então, o importante é você estar praticando um esporte. Bem, nós chegamos ao final desta primeira parte do Arena Esportiva. Já já nós vamos continuar com o tema sobre o esporte no Brasil. Tivemos os Jogos Paralímpicos, a Olimpíada e a Copa do Mundo. Temos as presenças do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e do deputado estadual Chiquinho da Mangueira. Já já a gente volta no Arena Esportiva.